Salve, salve, internautas! Vamos continuar com a geometria plana, minha gente amiga, certo? E vamos falar nesta aula sobre polígonos regulares. A gente vai ver as definições, as formas necessárias para poder resolver os exercícios e também as suas propriedades. Lembra que na aula anterior a gente viu polígonos? Agora a gente vai estudar os polígonos regulares. Polígonos regulares. Olha só, gente, olha só. Polígonos regulares. Tá vendo aqui? Que legal? Para que a gente entenda, meu povo lindo, o que são polígonos regulares, a gente tem que começar aí pelo item 1. Tem que saber o que é um polígono equilátero. Equilátero é o polígono que possui, tá vendo? Os lados congruentes. Em geometria plana, congruentes quer dizer igual. Lados iguais, lados congruentes, certo? Os ladinhos são iguais. Polígonos equiláteros. Equi quer dizer igual e lado é lado, né? Lado. Então, a gente aí tem um polígono, tá vendo? Nesse caso, a gente tem um losango. Ou seja, minha gente amiga, os quatro ladinhos são todos iguaizinhos. Olha para isso, que coisa fofa. Mas os ângulos, eles não são iguais. Cuidado, os ângulos não são iguais. Então ele é apenas um polígono equilátero, certo? Agora, o que é um polígono equiângulo? Aqui, equiângulo, equiângulo. O que é um polígono equiângulo? Bem, diz o seguinte: é o polígono que possui os ângulos congruentes. Os ângulos, olha minha gente, se a gente tem polígonos com ângulos congruentes, aí a gente vai ter um equiângulo. Equiângulo, certo? Eco igual e ângulo é ângulo mesmo, né? Ângulo é ângulo mesmo. Então, no equiângulo, os ângulos são iguais. Agora, nesse polígono aqui, tá vendo? Um retângulo. A gente vê aí os seus lados diferentes, certo? Agora, em relação a seus ângulos, no caso do retângulo, todo retângulo possui seus quatro ângulos formando 90 graus. Sério, 90 graus. Ou seja, este polígono é um exemplo de polígono equiângulo. Equiângulo. Agora, minha gente amiga, a gente vai ver aí o que é um polígono regular. Tudo regular. Regular, tá regular, ó. Um polígono convexo é regular se possuir os lados congruentes. Ou seja, minha gente amiga, equiláteros. E também os ângulos congruentes. Ou seja, equiângulo. Então, se ele for equilátero e equiângulo ao mesmo tempo, simultaneamente, é um polígono regular. Aqui embaixo nós temos dois exemplos de polígonos regulares no quadrado. Ó, minha gente amiga, um quadrado, né? Possui aí seus quatro ladinhos iguais. Iguaizinhos. E também seus quatro ângulos também são iguais. Os lados e os ângulos. 90 graus os ângulos. Então, ele é equilátero. E também é um equiângulo. Então, desta forma aí, o quadrado, ele é um exemplo de um polígono regular, porque ele é equilátero e também é equiângulo. Agora, aqui na direita, eu tenho um triângulo equilátero. O triângulo equilátero possui também todos os seus ladinhos congruentes, tá vendo? E os seus três ângulos, cada um deles, ó, minha gente amiga, medem 60 graus. 60 graus. Então, nós temos também esse polígono como sendo um grande exemplo de polígono equiângulo. Equiângulo e equilátero simultaneamente, os dois ao mesmo tempo. Aí a gente tem um outro exemplo de um polígono que é um polígono regular, tá vendo? Porque é equiângulo e também é equilátero. Os lados e os ângulos são iguais, certo? Todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. Olha o pentágono. Todos os ângulos do pentágono são iguais, tá vendo? E os lados também do pentágono são iguais. Então, primeiramente, ó, gente, a gente vai abordar a ideia de ângulo interno. Observe, se ele tem 5 lados, ele possui 5 vértices, certo? E, consequentemente, 5 vértices possuem 5 ângulos. 5 vértices tem 5 ângulos. Nesse caso, eu estou representando aí os ângulos internos. Bem, como eles são todos iguais, os ângulos internos, eu vou representar cada um deles pela letra Izinho. Esse I bonitinho, Izinho,
Tá vendo? Izinho significa o ângulo interno deste pentágono regular, certo? Agora, o que pode aparecer pra gente é o seguinte, como é que a gente vai fazer para encontrar a medida do ângulo interno no polígono regular? Aí nós temos aquela fórmula, essa fórmula aqui, ó, tá vendo? Mas de onde vem essa fórmula, pelo amor de Deus? Galera, seguinte, ó, se a gente chamar a soma dos ângulos internos, né, de um polígono regular, é o valor de cada ângulo interno, tá vendo? Eu estou representando por I, vezes o número de lados, que é exatamente igual ao número de ângulos internos que esse polígono possui, certo? Então, se eu isolar o I aqui, galerinha, ó, eu vou ter que o ângulo interno, ele é exatamente igual a quanto? Igual a soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados, ou seja, pelo número de ângulos internos que possui este polígono. Todo mundo sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer polígono é dado por essa fórmula aqui, ó, 180 graus, tá vendo? Que multiplica n menos 2. Então, presta atenção aqui, ó. Cada ângulo interno é dado pela soma dos ângulos internos, que na verdade 180 graus, que multiplica n menos 2, certo? Dividido aí pelo número de lados, ou seja, o n dividido pelo n, número de lados. Agora, minha gente amiga, olha para isso. Ângulo externo. Como a gente viu na aula passada, o ângulo externo, o de fora, né, não é tudo isso que está do lado de fora. O ângulo externo, presta atenção, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que prolongar os lados do polígono. Olha aqui, ó. Estamos prolongando, tá vendo? Os lados, olha que maravilha. E aí sim, a gente vai conseguir enxergar o ângulo externo, certo? Veja bem. Aqui onde está o ângulo, vai estar o ângulo externo, que é o mesmo que esse valor aqui, que é o mesmo que esse valor aqui, certo? Já que é um polígono regular, todos os ângulos são iguais. Então, a letra E significa o valor do ângulo externo, certo? Agora, veja bem, ó. Quanto mede o ângulo externo em um polígono regular? Aí a gente tem essa formulazinha. Mas Dai, de onde vem essa fórmula, Dai? Olha, nós sabemos que a soma dos ângulos externos em qualquer polígono é 360 graus. A soma dos ângulos externos. Isso aqui é a mesma coisa que pegar o valor do ângulo externo e multiplicar pela quantidade de ângulos externos que existem. Ou seja, o valor do ângulo externo é igual, tá vendo aqui, ó? 360 dessa dividindo, então a gente vai ter 360 graus dividido pelo N. Essa formulazinha aí, galera, linda, maravilhosa, é a fórmula que calcula o valor do ângulo externo, né, de um polígono regular, certo? Então, tá tranquilo, né? Tá beleza, tá tudo favorável, né? O número de lados é sempre igual ao número de vértices em um polígono. E em cada vértice vai existir sempre o ângulo interno e também vai existir ali o seu ângulo externo de fora. Então, o número de ângulos internos é sempre igual ao número de ângulos externos, que é igual ao número de lados do polígono, certo? Agora, minha gente amiga, ó, vamos ver o seguinte, presta atenção, ó. Olha o que diz aí, gente, importante essa observação, ó. Ó, conhecendo a medida do ângulo externo de fora, podemos achar a medida do ângulo interno. E vice-versa, Então, você vai prestar atenção agora, ó. Nós temos aqui o polígono, ó, tá vendo? O ângulo interno, ó, tá vendo? E o ângulo externo, certo? A gente tem aqui no polígono. Eles sempre são ângulos que a gente chama de ângulos adjacentes, porque eles estão sempre colados um no outro. Nesse caso aqui, repare que o ângulo interno e o ângulo externo, juntos aí, minha gente amiga, eles representam a meia volta. Eles representam os 180 graus, certo? Então, o que acontece?
você vai descer comigo agora, ó. Presta atenção aqui. Desce o ângulo interno, tá vendo? De um polígono somado com o seu ângulo externo. Isso aí é sempre 180 graus. Sempre 180 graus. Certo? Aí você tem que lembrar lá da primeira aula de geometria plana, certo? Que a gente viu que dois ângulos, quando somados, resultarem um ângulo de 180 graus, esses dois ângulos, eles são ângulos suplementares, certo? Então, um polígono, certo? O ângulo interno e o seu respectivo ângulo externo, eles são ângulos suplementares. Então, por exemplo, ó, se o ângulo interno, por exemplo, medir 130 graus, tá vendo aqui? 130 graus, se ele medir 130 graus, o seu ângulo externo é o que falta para 180 graus. Ou seja, o ângulo externo vai valer 50 graus. E assim vai, né? A gente vai fazendo. Então, se a gente sabe o ângulo interno, a gente facilmente vai descobrir o ângulo externo, certo? E também vice-versa, Então, minha gente amiga, vamos fazer agora o primeiro exercício, o primeiro exemplo, certo? Ele diz o seguinte, presta atenção, ó. Determine o ângulo interno de um decágono regular. Para começar, a pergunta é o ângulo interno, ou seja, o nosso izinho, ângulo interno, que a gente viu anteriormente, certo? Então ele está dizendo o seguinte, ó, nesse polígono, tá vendo? Esse polígono é um decágono. Olha a palavra, minha gente amiga, decágono regular. Ou seja, todos os seus lados e ângulos são iguais. Decágono regular. Outra coisa, se ele é um decágono, nós temos que o número de lados desse polígono aí é igual a 10. Decágono, 10 lados. Aí a gente já pode começar a pensar da seguinte maneira. Presta atenção. A soma dos ângulos internos, tá vendo? De um polígono é dado por 180 graus, que vai multiplicar n menos 2, que vai multiplicar n menos 2. Nesse caso, a gente tem aí, galera, que n é igual a quanto? N é igual a 10. Então, coloca no lugar de n 10. Vou colocar 10. Muito bem. Então, a soma dos ângulos internos nesse decágono será 180 graus, que multiplica, olha, 10 menos 2, 10 menos 2, 8, 10, 180 graus, vezes 8 dá quanto? Aê, 1440 graus. Então a gente coloca 1440 graus, certo? Vem cá, gente. Se a gente está somando todos os ângulos internos desse decágono, e essa soma dá 1440 graus, significa que cada ângulo interno vai valer quanto? Pega todos eles, pega 1440 graus e divide pela quantidade de ângulos, que nesse caso são 10 ângulos. Então, porque se trata de um decágono, né? Se trata de um decágono. Então, 1440 graus dividido por 10, aí a gente tem o valor do ângulo interno, valendo 144 graus, ok? Ah, sabe tudo, tá tudo certo. Então, como eu falei, minha gente amiga, cada ângulo interno vai ser a soma de todos eles, 1440 graus, dividido pela quantidade de ângulos internos, que nesse caso aí, meu povo lindo, é 10, são 10. Então a gente corta o zero e aí a gente vai ter que cada ângulo interno, ele vai valer 144 graus, certo? Então essa é a resposta da questão, simples assim. Ai, viu? Agora, tem uma outra maneira, que é mais fácil, na minha opinião, né? Tem uma outra maneira, só que aí a gente vai abordar pelo ângulo externo, certo? E como é que faz isso, Dai? Ó, a outra maneira de resolver esse tipo de exercício, se a gente tem aqui 10 lados, quanto é que vale cada ângulo externo desse polígono regular? Nós temos então o seguinte, a soma de todos os ângulos externos são igual a 360 graus. Então a gente pega 360 graus e divide por 10. Ou seja, cada ângulo externo
certo? Vale 36 graus. 36 graus, ok? Agora, a gente vai fazer um desenho rapidez, ó. Fazer um desenhozinho, ó, coisa fofa, lindo. Vamos fazer esse desenhozinho aqui, imaginando os lados, que esse polígono regular, né? Imaginando, e aí a gente continua pra cá, continua. Tem 10 lados, 10 lados. Agora, olha só, se a gente prolongar um de seus lados, a gente vai ter o ângulo externo, certo? Nós calculamos rapidinho que o ângulo externo vale quanto? 36 graus, certo? Aí, ó. Agora, quanto é que vale então o ângulo interno? A gente acabou de ver, o ângulo interno e o ângulo externo são ângulos suplementares. Então, se aqui a gente tem 36 graus, aqui a gente vai ter o que a gente só pode ter 144 graus, certo? Em todos eles, todos os seus ângulos internos, 144 graus. Ângulos internos, cada um deles 144 graus. Então é até mais direto fazer pelo ângulo externo para poder encontrar o ângulo interno, certo? Para poder encontrar o ângulo interno. Fazendo essa continha simples aí, a gente vai encontrar que o número de lados desse polígono é 12. 12. Então a gente tem um dodecágono regular, certo? Simples assim. Agora vamos fazer mais um exemplo importante do ponto de vista matemático. As mediatrizes. Peraí, o que são mediatrizes, Dai? Calma, relaxa, vou falar daqui a pouquinho. Guarda aí no neurônio, certo? Que daqui a pouco eu falo. As mediatrizes, tá vendo? De dois lados consecutivos, um atrás do outro, de um polígono regular, forma um ângulo de 20 graus. Determine o número de lados desse polígono. Close. Em primeiro lugar, a gente vai imaginar o polígono. Vai imaginar o polígono. Então, a gente tem aí um lado, outro lado, temos outro lado, e assim vai, né, gente? E assim vai. A gente está formando aí os lados, mais um lado, mais um lado, imaginando aí todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Então aqui ele continua, porque eu não faço ideia realmente quantos lados tem esse polígono. Aí, no começo da questão, ele está falando em mediatrizes. O que é uma mediatriz? Veja bem. A gente tem, por exemplo, um segmento de reta ali, ó. Segmento de reta. Tá vendo aquele segmento de reta? O que seria mediatriz? Referente a esse segmento aí. Seria uma reta perpendicular, ou seja, que forma 90 graus com esse segmento, certo? Uma reta perpendicular, exatamente no seu ponto médio, no meio certinho, no meiozinho, certo? A bissetriz divide o ângulo ao meio, certo? Em dois ângulos iguais, a bissetriz. A mediatriz, nós devemos ter um segmento. Então, a mediatriz é uma reta perpendicular no ponto médio desse segmento, certo? Então a gente tem aí, ó, segmentos, por exemplo, ó, o que seria a mediatriz desse segmento ali? A gente pega um ponto médio aqui assim, ó, mais ou menos esse ponto médio aí, meio certinho. Aí a gente vai traçar uma perpendicular, mais ou menos isso aí, ó, certo? Agora, nesse outro segmento, existe uma outra mediatriz. Vamos pegar no meio certinho, ó. Vamos traçar o ponto, a gente traça uma perpendicular, ponto médio, tá vendo? Aquele ponto médio ali. Então, são perpendiculares ali, ó. Os pontos médios, ou seja, mediatriz. Então, aí está sendo dito o seguinte, essas mediatrizes, elas formam um ângulo de 20 graus. Um ângulo de 20 graus. Ou seja, minha gente amiga, entre essas duas mediatrizes, a gente tem um ângulo de 20 graus, certo? Agora, preste atenção a um detalhe. A gente tem que saber o número de lados desse polígono. Esse ângulo de 20 graus, esse ângulo de 20 graus, ele está
enxergando esse, tá vendo? Esse pontinho aqui, esse vértice aqui, ó, tá vendo? O outro vértice também está do lado de cá, ó. Se a gente traçar mais uma mediatriz, a gente vai ter aí mais ou menos isso aí, ó. Outra mediatriz. Novamente formando 90 graus, certo? E novamente a gente tem aí um outro ângulo de 20 graus. Porque diz o seguinte, ó. As mediatrizes de dois lados consecutivos formam 20 graus. Então, novamente, esse ângulo de 20 graus está enxergando, ó, o vértice aqui, ó. Tá vendo? Aí você pensa, se cada ângulo de 20 graus está enxergando ali um vértice, e nós temos ali a volta completa como sendo 360 graus, quantos ângulos de 20 graus existem aí na volta completa? A gente tem 18 ângulos de 20 graus, entendeu? Você não concorda? Ó, cada ângulo de 20 graus está enxergando um vértice. Como a gente tem 18 ângulos de 20 graus, 18 vértices nesse polígono. Consequentemente, 18 vértices, 18 lados, certo? Então, gente amiga, ó, a gente vai ter aí 18 vértices, certo? 18 vértices, ó, 18 vértices. Consequentemente, aí teríamos, minha gente amiga, 18 lados. Lindos, maravilhosos. Essa é uma das maneiras possíveis para você resolver essa questão, porque tem várias maneiras. Vamos a outros conceitos importantíssimos, minha gente amiga, para polígonos regulares. Agora, a gente vai ver outros conceitos interessantes, importantíssimos para polígonos regulares. Aqui a gente tem, ó, os conceitos de inscrição e circunscrição. Olha que nome lindo. E aí diz o seguinte, ó. Todo polígono regular, tá vendo? Todo polígono regular pode estar inscrito ou circunscrito a uma circunferência. Gente, quando o polígono for regular, ele pode estar inscrito em uma circunferência, ou seja, por dentro da circunferência, ou ele pode estar circunscrito a uma circunferência, ou seja, por fora da circunferência, certo? Aqui no caso, a gente tem um hexágono, um exemplo de um polígono regular, um hexágono, né? E a gente tem aí, ó, uma circunferência inscrita e uma circunferência que está circunscrita a esse polígono, certo? Agora, o que é importante mesmo é o seguinte, ó, a gente identificar os raios dessas duas circunferências. Aqui por fora a gente tem a circunferência que está circunscrita ao polígono, ou seja, por fora do polígono, circunscrita. Agora, o que seria o raio dessa circunferência? Gente, o raio seria a distância do centro até a borda, só isso. Aí nós temos o raio da circunferência circunscrita, certo? Só que tem um porém. Nessa posição que eu coloquei o raio aqui, ó, em nada tem a ver com o polígono. Nada tem a ver. Caramba! E agora, Dai, não entendi. Presta atenção, vem cá. Vamos colocar o raio da circunferência circunscrita de tal forma que ela estabeleça uma relação com o polígono. E aí, gente, ó, você vai reparar que a circunferência está tocando aí o vértice do polígono. Tá vendo? Seria o raio da circunferência. Agora, o raio da circunferência inscrita. Pensei no ponto de contato. Se eu colocar, por exemplo, o raio aqui assim, ó. Tá vendo? Onde está encostando a circunferência inscrita, que está por dentro. Encostando aqui, ó. Tá vendo? Tangenciando o lado do polígono. A gente vai ter o raio da circunferência inscrita. E o raio da circunferência inscrita,
ou seja, por ser menor, eu costumo chamar pelo Rzinho, R minúsculo, Rzinho, certo? Outra coisa bem importante, gente amiga, é o seguinte, ó. Esse raio da circunferência inscrita, ele está formando 90 graus com o lado do polígono, certo? Aí, ó. Tá tocando no polígono exatamente no ponto médio. Então, esse raio aqui, gente, ó, ele está sobre a mediatriz desse lado aqui, certo? Show de bola. Apagar, né, um pouquinho para não ficar poluído. Agora olha ali, ó. Olha lá, que eu também tô olhando daqui. Então é importante que você sempre preste atenção aonde a circunferência está encostando o polígono. No caso da circunferência circunscrita, da maior, essa circunferência está tocando o vértice naquele polígono. Tá vendo? Então, unindo o centro ao vértice, a gente vai ter o raio da circunferência circunscrita. Agora, em relação ao raio da circunferência inscrita, olha onde ela está tocando. Ou seja, aquela distância ali, ó, nada mais é do que o raio da circunferência inscrita. Sério? Olha lá, ó. Ou seja, aquela distância ali, ó, nada mais é do que o raio da circunferência inscrita, e ela é perpendicular ao lado do polígono, exatamente no ponto médio, certo? Agora vamos fazer mais um exemplo bem importante aí do ponto de vista matemático. As mediatrizes de dois lados consecutivos. Nossa, peraí! O que são mediatrizes? Eu não sei o que é isso. Vou falar daqui a pouquinho. Guarda aí no neurônio, tá bom? As mediatrizes de dois lados consecutivos, um atrás do outro, de um polígono regular, formam um ângulo de 20 graus. Determine o número de lados desse polígono. Olha, em primeiro lugar, a gente vai imaginar o polígono, certo? Então, a gente tem aqui um lado, outro lado, temos outro lado, e assim vai, né, gente? A gente está formando aí os seus lados, mais um lado, imaginando aí todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Então ele continua, porque eu não faço nem ideia quantos lados tem esse polígono. Aí, no começo da questão, ele está falando em mediatrizes. O que é uma mediatriz? Veja bem, a gente tem, por exemplo, ó, um segmento de reta, tá vendo? Vou pegar aqui, um segmento de reta. O que seria mediatriz referente a esse segmento aqui? Seria uma reta perpendicular, ou seja, que forma 90 graus com esse segmento, certo? Uma reta perpendicular exatamente no seu ponto médio, no meio certinho, no meiozinho. Então, bissetriz, a gente tem que ter um ângulo. E a bissetriz divide o ângulo ao meio, em dois ângulos iguais. A mediatriz, nós devemos ter um segmento. Então, a mediatriz é uma reta perpendicular no ponto médio desse segmento, certo? Então, a gente tem aqui, ó, segmentos. Por exemplo, o que seria a mediatriz desse segmento aqui, ó? Vamos pegar um ponto médio aqui assim, mais ou menos aqui, ó, certo? No meio certinho. Aí a gente vai traçar uma perpendicular. Mais ou menos isso aí, certo? Agora, nesse outro segmento aqui, ó, existe uma outra mediatriz. Vamos pegar no meio certinho, tá vendo? Vamos traçar o ponto médio. Isso é ponto médio. A gente traça uma perpendicular. Então, o que a gente tem aí são perpendiculares nos pontos médios, ou seja, mediatriz. Então, aí está sendo dito o seguinte: essas mediatrizes, elas formam um ângulo de 20 graus. Ou seja, minha gente amiga, entre essas duas mediatrizes, a gente tem um ângulo de 20 graus, certo? Agora, presta atenção, gente.
a gente tem que saber o número de lados desse polígono. Bem, esse ângulo de 20 graus, ele está enxergando esse, tá vendo? Esse pontinho aqui, esse vértice aqui é um vértice, certo? Então, outro vértice está desse lado de cá, tá vendo? Se a gente traçar mais uma mediatriz, a gente vai ter mais ou menos isso aqui, ó, outra mediatriz, certo? Novamente formando 90 graus, certo? E novamente a gente tem aí um outro ângulo de 20 graus, porque diz o seguinte, que as mediatrizes de dois lados consecutivos formam 20 graus. Então, novamente, esse ângulo de 20 graus está enxergando um vértice aqui, ó. Aí você pensa o seguinte, se cada ângulo de 20 graus está enxergando ali um vértice, e nós temos ali a volta completa como sendo 360 graus, quantos ângulos de 20 graus existem aí na volta completa, que é 360 graus? A gente tem aí 18 ângulos de 20 graus. Você não concorda comigo? Não acredito. Ó, cada ângulo de 20 graus está enxergando um vértice. Como a gente tem 18 ângulos de 20 graus, 18 vértices. 18 vértices nesse polígono. Consequentemente, 18 vértices, 18 lados. 18 lados, ok? Então, gente amiga, a gente vai ter aí 18 vértices, certo? 18 vértices, mais outro aqui, e por aí vai, 18 vértices. Consequentemente, nós teríamos aí, minha gente amiga, 18 lados. 18 lados, certo? Essa é uma das maneiras possíveis para você resolver essa questão, porque tem várias. Vamos a outros conceitos importantíssimos aí, minha gente amiga, para polígono regular. Agora, a gente vai ver outros conceitos muito importantes de polígonos regulares. Aqui a gente tem os conceitos de inscrição e circunscrição, certo? E aí diz o seguinte, todo polígono regular, gente, isso é muito forte, cara, ó. Todo polígono regular pode estar inscrito ou circunscrito a uma circunferência. Galerinha, quando o polígono for regular, ele pode estar inscrito em uma circunferência, ou seja, por dentro da circunferência, ou ele pode estar circunscrito a uma circunferência, ou seja, ele está por fora da circunferência. Aqui no caso, gente, a gente tem um hexágono, um exemplo de um polígono regular, um hexágono, certo? E a gente tem uma circunferência inscrita e uma circunferência que está circunscrita a esse polígono, certo? Agora, o que é importante mesmo é o seguinte, ó, a gente identificar os raios dessas duas circunferências, certo? A gente tem, por exemplo, aqui, ó, o centro do polígono, certo? E aqui por fora, a gente tem a circunferência que está circunscrita ao polígono, ou seja, por fora do polígono, certo? Agora, o que seria o raio dessa circunferência? Gente, o raio seria a distância do centro até a borda. Até a borda. Isso aí, gente, ó. Tá vendo? Aí nós temos o raio da circunferência circunscrita, tá certo? Só que tem um porém. Nessa posição que eu coloquei o raio aqui, ó, em nada tem a ver com o polígono, certo? Poxa, Dai, não entendi. Presta atenção, ó. Vamos colocar o raio da circunferência circunscrita de tal forma que ela estabeleça uma relação com o polígono. E aí, gente, ó, você vai reparar que a circunferência tá tocando aqui o vértice do polígono, ó. Então, aqui assim, ó, seria uma boa posição para a gente aí considerar o raio da circunferência circunscrita. Agora, o raio da circunferência inscrita. Onde é que seria? Pense aí no ponto
em contato, por favor. Se eu colocar, por exemplo, o raio aqui assim, ó, tá vendo? Onde está encostando a circunferência escrita, tá vendo aqui que tá por dentro? Encostando aqui, ó, tangenciando, tá vendo? Do lado do polígono, a gente vai ter o raio da circunferência escrita. E o raio da circunferência escrita, por ser menor, eu costumo chamar pelo Rzinho, R minúsculo, certo? Outra coisa bem importante, gente amiga, é o seguinte: esse raio da circunferência escrita, ele está formando 90 graus com o lado do polígono, certo? Ó, está tocando aqui no polígono, exatamente no ponto médio. Então, esse raio aqui, gente, ó, ele está sobre a mediatriz desse lado aqui, certo? Então, gente, é importante que você sempre preste atenção aonde a circunferência está encostando no polígono. No caso da circunferência circunscrita, ou seja, da maior, essa circunferência está tocando o vértice daquele polígono, tá vendo? Então, unindo o centro ao vértice, a gente vai ter o raio da circunferência circunscrita. Circunscrita. Agora, em relação ao raio da circunferência escrita, olhe onde ela está tocando. Olha onde ela está tocando o polígono. Tá vendo? Ou seja, aquela distância ali, ó, nada mais é do que o raio da circunferência escrita, e ela é perpendicular ao lado do polígono, exatamente no ponto médio, certo? Isso é importante, muito importante, também lá na geometria espacial, quando a gente for estudar os prismas, as pirâmides, certo? Que possuem aí bases regulares. Legalzinho, legalzinho. Mas vamos continuar aqui. Presta atenção aqui. Olha o que diz essa observação, gente. Diz que em um polígono regular, o raio da circunferência inscrita, aquela que está por dentro, tá vendo? Circunferência inscrita, certo? A esse polígono chama-se apótema. Apótema do polígono. Então, o apótema do hexágono nada mais é do que isso aqui, gente, ó. Esse raio que está aqui, ó. Tá vendo? Facinho, né? Então, o Rzinho nada mais é do que a apótema do polígono regular, certo? E para finalizar, a gente vai ver aí o item 6, que diz o seguinte: diagonais que passam pelo centro. Presta atenção. Inclusive, em algumas questões aí do Enem, de vestibular, já se cobrou muito isso aí, ó. Quantas diagonais passam pelo centro de um polígono regular? Isso aí, gente, depende. Presta atenção, ó. Se o N, ou seja, o número de lados do polígono, ele é ímpar, então não há diagonais que passam pelo centro, certo? Olha um exemplo, ó. Nós temos aqui um pentágono regular. Vamos traçar as diagonais, mais uma, duas, três, quatro e a última, 5. Pronto. Não esqueça, o pentágono é o único polígono que o número de lados é exatamente igual ao número de diagonais. Então, olha só onde é que está o centro do polígono, olha para isso. Observe que nenhuma das 5 diagonais passou pelo centro. Por quê? Porque a gente tem aí um número ímpar de lados, um número ímpar. E se você tem um número ímpar de lados, nenhuma diagonal passa pelo centro, nenhuma. Agora, se o número de lados ele for par, aí diz o seguinte: há n sobre 2 diagonais passando pelo centro. Então, por exemplo, aqui, ó, presta atenção. Aqui a gente tem um hexágono regular. Está aí um hexágono regular, mais ou menos o centro está aqui. Quantas diagonais passam por ali? Olha só. 1, 2, 3.
3 diagonais passam aí pelo centro do hexágono. 3. O hexágono tem 6 lados e apenas 3 diagonais passam pelo centro. Por quê? Porque é sempre a metade do número de lados. Então, a gente tem aí outras diagonais, aqui no caso do de cima, ó. No caso da, tá vendo? Temos outras diagonais que não passam pelo centro aqui, ó. Essa de cor diferente, ó, quantas que não passa pelo centro. Tá vendo? O hexágono possui 9 diagonais. 9 diagonais. Somente 3 delas passam pelo centro, certo? Agora, como é que pode ser cobrado isso aí no Enem, no vestibular? Veja aí o exemplo. O ângulo interno de um polígono regular mede 150 graus. Regular é a palavra-chave. Pelo amor de Deus, é a senha. Mede 150 graus. Se o ângulo interno ele mede 150 graus, a gente já pode afirmar que o seu ângulo externo vale quanto? Isso, palma! 30 graus, já que os dois são suplementares, ok? Aí ele pergunta o seguinte, minha gente amiga, quantas diagonais passam pelo centro? Olha só, se cada ângulo externo vale 30 graus, tá vendo? E a gente sabe que a soma de todos os ângulos externos é 360 graus, o que é que vai acontecer? Com isso daqui, eu posso descobrir quantos lados tem. Ou seja, eu posso descobrir o número de lados, certo? Então, o número de lados é exatamente igual à soma de todos os ângulos externos dividido pelo valor, no caso aí, de cada ângulo externo, que vale 30 graus. E essa divisão, isso aí dá 12, certo? Se a gente tem aí 12 lados, quantas diagonais passam pelo seu centro? Passam, então, 6 diagonais pelo centro, certo? 6 diagonais. Então, gente, legal essa aula, foi muito produtiva, certo? E a gente tá terminando, mas a gente volta qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, para falar de matemática, meu amor, ok? Tchau, tchau, salve, salve, internauta!